Olha que interessante o texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 7. Nós vamos ler do 7 ao 13. Desde que eu soube que eu iria pregar nesse culto, afinal de contas é o primeiro culto da segunda-feira. Segunda-feira não pare. Pastor, por que não pare? Porque você não pode parar de querer viver tudo que Deus tem para a sua vida. Você não pode parar de querer viver o sobrenatural da parte do Senhor na sua história. Você não pode parar de querer orar pela sua família. Você não pode parar de querer orar pela presença do Senhor. Você não pode parar de querer mais daquilo que o Senhor tem liberado para você. Amém? Por isso eu creio num novo tempo. E olha que interessante esse texto. O texto diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência. Repete comigo: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel, 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Repete comigo: ele veio. O rapaz era ruivo, de pelos, olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele momento, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso Samuel voltou para Ramá. Ei, Deus é um Deus de pessoas improváveis. Deus é um Deus que usa pessoas improváveis. Repete comigo: Deus usa pessoas improváveis. Deus usa pessoas improváveis. Aqui nós estamos lendo a história de Davi, uma história clássica onde Deus fala com o profeta Samuel para que ele fosse até a casa de Jessé. Porque você bem sabe da história que Saul estava desagradando a Deus através da sua conduta, através da sua desobediência, daquilo que Deus estava direcionando para ele. Então o Espírito do Senhor saiu de Saul. Eu preguei algumas semanas atrás, na segunda-feira, acerca disso, acerca desse fato. E interessante é que Deus falou com Samuel, e aqui é o texto que nós estamos lendo. Deus falou para que ele fosse até a casa de Jessé. E quando Jessé chega naquela casa, quando Samuel chega na casa de Jessé, diante dos olhos dele, ele bate o olho no irmão mais velho, que numa lógica humana, numa linha de sucessão, seria ele o privilegiado, seria ele o herdeiro da maior parte da herança, seria ele a ocupar lugares de autoridade dados pelo pai. Então a Bíblia fala que Samuel bate os olhos no irmão mais velho, no seu coração ele fala isso. E aí é o texto que nós lemos, porque o texto continua dizendo que a partir daquele momento Deus vem e fala com Samuel e fala: eu não olho de acordo com os olhos naturais, eu vejo o coração. Então a Bíblia continua narrando a história e fala que Samuel olhou para todo mundo, e não era ninguém o receptor daquela palavra que ele estava ali para liberar. Não era ninguém que estava naquele ambiente. Então Samuel olha para o pai e fala assim: não tem mais nenhum filho? Então o pai responde, ele: não, tem Davi. Você bem sabe que naquela época cuidar de ovelhas não era um trabalho muito digno, não era um trabalho apreciado. Famílias que tinham um poder aquisitivo um pouco melhor contratavam homens para ser pastores do seu rebanho, contratavam pessoas para cuidar das ovelhas.
Então a Bíblia fala que Jessé manda chamar Davi. Quando Davi entra no recinto, quando Davi entra pela porta da casa, a Bíblia então diz que Deus fala com o profeta. Deus fala para o profeta que era aquele. Imagina a cena, igreja. Davi entrando no recinto. Quando ele entra no recinto, Deus fala com Samuel, é esse. Então Samuel libera uma palavra para Davi. Acontece que no outro dia, a Bíblia fala que Davi já sentou no trono de Saul. A Bíblia está narrando que a partir daquele dia, Davi então foi um rei poderoso. A Bíblia então narra que a partir daquele momento, quando Davi sai da casa dele, tem vários camelos esperando o futuro rei? Não. Sabe por quê? Porque no outro dia nada mudou na vida de Davi. No outro dia a vida de Davi continuava sendo a mesma. Diante dos olhos naturais estava tudo normal, estava tudo da mesma forma que a vida inteira Davi estava vivendo. No outro dia ele teve que levantar cedo e ir ao rebanho levar as ovelhas. Ele teve que cuidar das ovelhas do pai. No outro dia Davi precisou ser pastor novamente. Acontece que, diferente de todos os outros dias da vida dele, agora ele tinha um destino. E talvez você entrou por aquela porta com uma palavra da parte de Deus. Quantos têm palavra da parte do Senhor? Quantos têm promessa da parte do Senhor para a sua casa? Ei, você tem promessa da parte do Senhor para a sua vida? Você tem promessa da parte do Senhor para o seu ministério? Diante dos seus olhos naturais parece que nada aconteceu, mas no mundo espiritual algo está sendo preparado. Davi então, a Bíblia fala que conseguiu um segundo emprego. Agora ele tem o primeiro, que é ser pastor das ovelhas do seu pai, mas ele conseguiu um outro emprego. O emprego é tocar harpa para o rei. Então a Bíblia fala que agora Davi, ele precisa cuidar das ovelhas do pai, mas ele também precisa tocar harpa para o rei. E a Bíblia então vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 15, um pouquinho mais, não precisa abrir, eu vou falar, que Davi ia até Saul e voltava. Ia até Saul e voltava. Todos os dias. Eu imagino que a rotina daquele jovem era ir em um dos períodos, cuidar das ovelhas do pai, adiantar o serviço, sair de casa, ir até o palácio, cuidar então da vida do rei. Ele tocava harpa, os espíritos malignos se afastavam. Então a rotina de Davi mudou, porque ele tem um segundo emprego. Todos os dias ele está fazendo algo normal. Todos os dias ele está sendo pastor das ovelhas do seu pai. Todos os dias ele continua sendo o pastorzinho da casa. Todos os dias ele continua sendo o irmão que não havia nem sido convidado para estar no ambiente da promessa. E preste atenção aos detalhes dessa história, porque no outro dia que Davi havia recebido a palavra do destino de Deus para a vida dele, ele continua sendo a mesma pessoa para a família dele. Ele continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas funções para a família dele, nada mudou. Eu arrisco dizer que se não fosse o rei chamando para que ele tocasse harpa ao rei, o pai não iria liberá-lo. O pai não ia ceder o filho, porque o filho tinha um trabalho em casa. O filho não podia faltar o trabalho. Mas em meio àquela rotina de Davi, um momento, um período do dia está tocando harpa, no outro período está tocando ali as ovelhas, está cuidando do rebanho. Todo dia a rotina é assim. Eu imagino que um daqueles dias ele chega em casa, ele está prestes a sair para cuidar das ovelhas do pai, e o pai chama assim: ei filho, espera um pouquinho aqui. O pai tem uma função diferente para você hoje. Eu preciso que você vá levar marmita para os seus irmãos. Eu preciso que você vá levar o almoço para os seus irmãos. Então a Bíblia fala que Davi sai de casa como um entregador de marmita. Ele sai de casa como alguém que foi entregar o almoço para os seus irmãos. O problema é que quando Davi chegou na guerra, ele chega como um guerreiro. Porque quando ele chegou lá, tem um gigante chamado Golias, um incircunciso.
E ele se posiciona como alguém que quer enfrentar aquele gigante. Ele se posiciona como um guerreiro, alguém que tinha um histórico de ter derrotado um urso, de ter derrotado um leão. Ele se posiciona como alguém que a família dele não estava reconhecendo. Ele se posiciona como alguém que havia entendido a sua identidade em Deus. Ele se posiciona como um guerreiro que tinha uma palavra de ser um grande líder. Ei, eu estou essa noite aqui para declarar sobre a sua vida: você não é aquilo que pessoas próximas dizem que você é. Você é o que o Deus Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores tem declarado sobre a sua vida. Você é alguém que Deus tem um plano para a sua história, porque a proximidade, ela gera algumas coisas. A proximidade faz pessoas próximas serem insignificantes. A proximidade faz as pessoas próximas serem descartáveis. A proximidade gera o reconhecimento que do outro lado tem alguém imperfeito. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que às vezes quando a gente precisa de uma ajuda, a gente não busca pessoas próximas que podem ajudar, mas buscamos pessoas longes? Porque as próximas a gente sabe que são falhas. As próximas a gente sabe que não são perfeitas. As próximas a gente sabe as debilidades que carregam. Davi tinha uma promessa, e para o círculo próximo dele nada havia mudado, mas no interior dele, ele sabia que Deus iria mudar a história dele. No interior dele, ele sabia que Deus tinha uma palavra. Ei, você tem uma palavra da parte de Deus. Você tem uma promessa da parte de Deus. Você tem um plano da parte de Deus. Mas pastor, ninguém me apoia. Mas pastor, ninguém me dá oportunidade. Mas pastor, ninguém me valoriza. Pensa comigo, se Davi não estivesse fazendo simples, ele não provocaria algo sobrenatural. Por obedecer o simples, ele se colocou em um ambiente que precisava de um guerreiro. Por fazer o simples, Davi se colocou em um ambiente que precisava de resposta. Eu não sei o que você tem feito hoje. Eu não sei o que Deus tem aberto, qual porta o Senhor tem aberto para a sua vida. Eu não sei em que nível você está, seja ministerial, seja profissional. Agora eu sei que se você tem uma palavra, você ser fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Seja fiel no pouco, que quanto menos você esperar, você vai estar pisando sobre o impossível. Olha para a pessoa que está do seu lado e fale: Deus é um Deus de improváveis. Tem alguém improvável aqui? Tem alguém improvável para dar certo na vida? Você olha para a sua família, ninguém deu certo. Tem alguém improvável aqui para ser um grande líder? Você olha para sua família, não tem parâmetro de liderança. Tem alguém improvável aqui para ter uma família unida? Você olha para sua família, é tudo desgraça. Você tem alguém improvável aqui para ser um grande líder ministerial? Você olha para sua família, não tem parâmetro. Davi olhava para a família dele e não tinha parâmetro, mas aquilo que pautava ele não era o parâmetro da terra, mas era o parâmetro do céu. Ei, igreja, a sua vida a partir de hoje é pautada pelo parâmetro do céu. Deus é um Deus de improváveis. Você pode dar um aleluia? Você pode dar um glória a Deus? Veja só, em Êxodo 1, a Bíblia diz que uma mulher cujo nome não é colocado, exposto nas Escrituras. Aquela mulher, a Bíblia trata em Êxodo capítulo 1, que ela fica grávida. É uma mulher hebreia. Essa mulher, ela fica grávida. E em meio a esta situação, o faraó havia liberado um decreto. Esse decreto é uma lei, é uma norma. Quantos lembram do período da pandemia? Quantos lembram? Levante o braço aí. O período onde você precisou ficar em casa.
o período onde existiram o quê? Decretos. Eu me lembro que tinha algumas pessoas próximas a mim, pessoas da igreja, amigos, que a esposa estava grávida. E eu lembro que eles ficaram muito temerosos, porque ninguém sabia acerca do vírus. Tinha um decreto, existia uma palavra, notícias que, olha, é só tragédia. Eu lembro que as mulheres grávidas que eu conversava estavam apreensivas. Teriam que ir para um ambiente do vírus, o hospital, um ambiente onde seria tratado. Não sabia ainda como que aquele vírus se comportava nas crianças. Existia um decreto, um período conturbado. A Bíblia conta a história que aquela mulher hebreia fica grávida, e o decreto dado por Faraó é para que todo filho homem, ao nascer, deveria ser morto. Entenda, igreja, nós precisamos olhar o macro desse contexto. O Faraó é o líder supremo de um povo que era o povo da promessa, que era o povo que tinha uma palavra da parte de Deus. Mas João, por ter descumprido princípios da parte de Deus, a Bíblia fala que o Senhor permitiu que eles fossem levados a cativeiro. O Senhor permitiu que eles fossem aprisionados, escravizados. Veja, quando você descumpre princípios, você peca. O fato de você pecar gera sobre você um peso. E não é que Deus está te amaldiçoando, é que você saiu da nuvem da parte do Senhor. Mas eu não quero pregar sobre isso essa noite, só estou divagando aqui um pouco contigo. Mas ele percebendo que o povo tinha promessa, ele percebendo que o povo era um povo inteligente, não era qualquer um não. A Bíblia fala, pastor, e vai, que ele intensifica o trabalho, para que o povo não tivesse tempo de pensar, para que o povo não tivesse tempo de se recordar que tinha promessa. A minha oração para você essa noite, que você não vai se distrair com tanto trabalho, para que você não se esqueça que você tem promessa. Ei, você não vai se distrair com a rotina, você não vai perder a promessa de vista. O Senhor vai usar homens e mulheres para te ajudar nisso, amém? Mas vamos lá, vamos voltar para a palavra. A Bíblia então fala que ele intensificou o trabalho e nada resolveu. Ele dá mais trabalho e nada resolveu. Então ele vai para uma medida extrema. Ele chama as parteiras e fala assim: é o seguinte, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de parto, ao identificarem que é menino, pode matá-lo. Imagina a igreja, uma mãe, como aquela mãe hebreia, engravidou, não tinha ressonância, não tinha sexagem, teste de sexagem, não tinha nada, só tinha o corpo sinalizando que estava grávida. Depois de 9 meses, entrava em trabalho de parto e nascia. É isso. Imagina aquela mãe durante 9 meses segurando o seu filho no seu ventre e pensando: será que é menino? Será que é menina? Será que é menino? Será que é menina? Meu Deus, se for menino, eu vou ter que sacrificar. Ai meu Deus, se for menino, eu vou ter que tirar a vida dele. Imagine uma mãe conviver com esse dilema. Imagine uma mãe conviver com isso. Confesso a você que eu já fico meio louco quando eu escuto alguém nos tempos atuais falar o seguinte: não, nós não vamos fazer o teste de sexagem, nós vamos esperar para saber o sexo na hora do parto. Eu falo, tá repreendido. Eu não sei conviver com esse negócio. Não sei conviver. Quem compactou disso comigo? Eu não sei conviver com essa espera. Imagina aquela mulher. A Bíblia então fala que o neném nasce. Quando o neném nasceu, ela não tira a vida dele, ela guarda ele. Só que já passaram 3 meses, a criança está grande, não tem mais como esconder. Então ela pega um cesto que possivelmente ela usava para ir até o rio, levando as roupas sujas para lavar. Imagine que aquele cesto é um instrumento do trabalho diário daquela mulher. Ela carregava coisas com aquele cesto, mas agora aquele cesto está sendo selado com piche, com betume. Ela sela aquele cesto, ela coloca o seu filho dentro daquele cesto, e agora ela pega o cesto e ela então vai em direção ao rio, que passava próximo à casa dela, mas agora não é para lavar roupa, não é para pegar água para tomar, é para entregar o seu filho. Então a Bíblia fala que aquela mulher entrega o seu filho, mas um pouco adiante,
A filha do faraó está tomando banho. O que a filha do faraó está fazendo, igreja? Está tomando banho. Ela olha, opa, o que é aquele cesto? Dá um comando para as serviçais saem, pegam um cesto, abrem o cesto e percebem que é uma criança. Aquela mulher adota aquele menino, começa a tratar aquele menino como um filho. Aquele menino é batizado como Moisés. O nome Moisés significa retirado das águas. A vida passa, várias coisas acontecem na vida de Moisés. Agora ele já não está no ambiente do palácio, agora ele está lá cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Quando de repente uma sarça começa a pegar fogo, ela não para de pegar fogo. Ele se aproxima da sarça e um anjo vem falar com ele. O anjo fala que ele havia sido levantado a partir daquele momento para voltar diante do faraó, mas agora como um libertador. Moisés não era para estar vivo, e agora ele está liderando milhões de pessoas. Moisés não era nem para estar entre pessoas, e agora ele é um grande líder. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas improváveis num tempo improvável. Mais do que isso, o tempo que Deus guardou Moisés para que o tempo que ele fosse líder foram anos, não foram semanas. Por isso entenda que direcionamentos que Deus está dando para você hoje, que parecem improváveis, é a resposta na próxima estação. Os improváveis da próxima estações são os fiéis à palavra do Senhor hoje. Eu libero essa palavra sobre você. Você será um improvável diante dos homens. Você será improvável diante de cenários econômicos. A sua casa será improvável diante de padrões do mundo. A sua casa será a casa da promessa. A sua vida será para honrar e glorificar a Deus. Davi foi um improvável para a sua família. Moisés foi um improvável para o seu tempo. E Josué era um improvável para ele mesmo. E talvez você entrou por aquela porta como um Josué. Porque a Bíblia fala em Josué no capítulo 1, no verso de número 7, que Deus está falando com ele. O interessante é que Deus fala com ele: apenas tenha força e coragem. E Deus fala por várias vezes para que Josué somente tenha força e seja corajoso. Alguns dias atrás, a minha filha Betina pediu para que eu contasse uma história. E aí, era uma história bíblica, narrada em um livro devocional que ela tem. E nós sentamos, eu comecei a ler a história para ela, como quase todos os dias a gente faz. E o devocional começa com um texto bíblico. Então você abre a Bíblia. Imagina que todo dia às vezes vem lá a Betina, pá, abre a porta do escritório: papai, vem cá, vamos ler o devocional. Eu falei: mundo para resolver? Não, vamos parar aqui, vamos ler o devocional. Claro, minha filha, vamos lá. Naquele dia não foi diferente. A gente sentou, começou a ler o devocional. Eu terminei o dia do devocional, mas eu vi que a cabeça dela estava longe. Eu falei assim: filha, conta para mim o que o papai falou. E ela: não é para matar, papai. Não, eu falei: isso aí foi outro dia. Esses dias o devocional dela, o versículo era: não mate. Eu falei: caramba, ainda bem que é de criança, imagina de adulto. E eu falei: filha, conta a história aí. Não contei, não consigo contar. Eu falei: papai vai contar de novo, porque você não prestou atenção. Eu preciso que você preste atenção. Não é só esse tempo de você escutar uma história. Você precisa prestar atenção. Aí eu contei de novo, ela prestou atenção. Depois eu pedi para que ela me contasse e validou o tempo dela investido naquele momento. A Bíblia fala que Deus fala várias vezes com Josué, que ele precisava ser forte e que ele precisava ser forte, que ele precisava ser forte e corajoso. O que me leva a crer é que Deus está olhando para Josué, pastor Vinícius, e está vendo no semblante de Josué algo que desabonasse a crença na palavra que Deus estava liberando para ele.
Imagina que Deus está falando com ele: ei, Dene, seja forte e seja corajoso. E no semblante de Josué, ele está pensando o desafio que ele precisa enfrentar. E Deus está falando: ei, seja forte, seja corajoso. E Josué está pensando: meu Deus, eu não sou capaz. Deus está falando: ei, seja forte, seja corajoso. Meu Deus, eu andei com Moisés, eu sei o que ele enfrentou. E Deus está falando com ele: ei, seja forte, seja corajoso. Eu não tenho as habilidades de líder. E Deus está falando: ei, seja forte, seja corajoso. Ei, tem muita gente que se coloca em uma situação, em uma condição de improvável. Ninguém fala que você não é capaz. Ninguém nunca desacreditou você. Mas quando Deus fala contigo, você fala assim: Deus, eu não sou capaz. Quando Deus fala contigo, você se coloca em uma condição de: eu não posso. Eu me conheço mais do que o próprio Senhor. Eu estou aqui essa noite para liberar uma palavra para um novo ciclo na sua história. Você não será alguém aprisionado ao seu conceito de capacidade. Você será alguém aprisionado à palavra que Deus tem para você. Você não será alguém aprisionado àquilo que pessoas próximas que têm acesso ao seu coração falam. Mas a última palavra, e a que você fica preso, é a que rege a sua vida, é a palavra de Deus. Você não ficará preso ao tempo cronos natural daquilo que você está vendo, mas você ficará preso ao diagnóstico de Deus para a sua história, para a sua vida.